Olá! Hoje falaremos sobre a questão 6 da prova de 2019. Essa questão tem como tema a classificação morfológica e sintática de algumas palavras retiradas do texto. Essas palavras são apresentadas ao candidato em forma de trecho, nos itens 1, 2, 3, 4, 5. E em cada trecho há uma palavra sublinhada e em negrito. E sobre ela é feita uma afirmação para o candidato dizer se este item é correto ou se ele é errado. Iniciando então pelo trecho 1, temos o seguinte: ao erguer a cabeça para tirar o braço de sob o lençol, descera um nada a camisinha de crivo que vestia, deixando nu um colo de facínora alvura. O verbo descer está na terceira pessoa do pretérito imperfeito. Nesse trecho, nós temos algumas palavras que vale a pena comentar sobre elas. A primeira é a palavra camisinha. No caso aqui, é o diminutivo de camisa, um tipo de camisola, um tipo de roupa para dormir. A outra palavra é a palavra colo. A palavra colo, ela tem vários significados em português. Aqui, neste sentido, colo é o sentido de pescoço. Inclusive, essa é a origem da palavra lá em latim. Colo significa pescoço. A palavra marcada é a palavra descera, é o verbo descer. Esse verbo, ele está na terceira pessoa do pretérito imperfeito. Vejamos. Quando se fala que o verbo está na terceira pessoa, quer dizer que eu estou me referindo a alguém, estou reportando a fala de alguém. Nesse caso aqui, eu estou descrevendo a ação de alguém, estou narrando uma cena que eu vi. Então, descera está na terceira pessoa discursiva? Sim, ela descera. É assim? Ok. A segunda parte da afirmação é que o verbo está no pretérito imperfeito. E aí nós temos um conceito que é pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Essa perfeição ou imperfeição do verbo não quer dizer que ele é bonito, feio, correto, errado, mas quando um verbo está na sua forma perfeita, quer dizer que a ação é uma ação acabada. Quando o verbo está na sua forma imperfeita, quer dizer que esse verbo indica uma ação inacabada, uma ação que pode estar em curso. No caso aqui, nós temos basicamente dois verbos. O verbo ao erguer, que está na sua forma reduzida, na forma nominal, que se eu desenvolvo essa oração, eu vou ter quando ergueu a cabeça, quando ela ergueu a cabeça, que vai servir como referência temporal para a ação de descer. Então, quando ergueu a cabeça, a camisinha, a roupa, descera um pouco. Quer dizer, então, eu tenho duas ações que acabaram no passado, mas que uma ação serve de referência para outra ação. Então, este verbo é um pretérito imperfeito? Não, ele é um pretérito perfeito. Porém, a sua forma gramatical, a sua desinência, é a desinência do pretérito mais que perfeito. Então, esse item é um item errado. Mas vejamos também a ideia do mais que perfeito. Isso porque vimos que o imperfeito é ação inacabada e vimos que perfeito é ação acabada. O mais que perfeito é o que então? É quando eu tenho uma ação que é acabada e que ela ocorre juntamente com outra ação acabada no passado. Então, nós temos a ação de erguer, que aconteceu e acabou no passado, e eu tenho a ação de descer, que também acabou no passado.
A dificuldade dessa questão, desse item, é que a forma simples do mais que perfeito, ela é pouco utilizada em nosso cotidiano. Por quê? Nós substituímos essa forma simples pela forma composta, que seria qual? Tinha descido. Então a gente usa a forma composta, né? Ter mais infinitivo, a forma para substituir a forma simples, descera. Então o item 1 é o item errado. No item 2, nós temos a seguinte frase: febre nenhuma, respondeu Cirino, cujos olhos fitavam com mal disfarçada surpresa as feições de inocência. A palavra em destaque é um advérbio? Sim, advérbios são aquelas palavras utilizadas para modificar um verbo, como por exemplo, dormir pouco, modificar um adjetivo, como é aqui o caso, mal disfarçada, ou até mesmo um outro advérbio, como por exemplo, fulano de tal joga muito bem. Joga bem, joga muito bem. Então são possibilidades de uso de um advérbio. No item 3, temos a seguinte frase: em levantara o doente os olhos e os cravara em Cirino, os dois termos que são os olhos e o pronome os dois termos grifados exercem a mesma função sintática. Então, qual é a função sintática de os olhos? Então, a gente se pauta pelo verbo levantar. O doente levantara os olhos. O doente, sujeito, levantara é o verbo transitivo, levantara o quê? Os olhos. Então, os olhos é objeto direto. E o pronome os, da oração seguinte? Então, nós temos aí uma oração aditiva. O sujeito é o mesmo. Ele levantara e ele cravara. Para não repetir o mesmo objeto, que inclusive está muito perto, o que é que eu faço? Substituo por um pronome complemento, os. Então, ele, os olhos e os exercem a mesma função sintática? Sim, a função de objeto direto. No item 4, nós temos em, abre aspas, está aqui o doutor, disse-lhe Pereira, que vem curar-te de vez, fecha aspas. O termo destacado exerce a função de objeto indireto. Esse termo é o pronome lhe. Gramaticalmente, esse pronome, ele sempre vai exercer a função de objeto direto. Mas pode ser feito o teste, que é qual? Cantar o verbo dizer. Quem diz, diz algo, objeto direto, para alguém, o objeto indireto. Esse para alguém, eu posso substituí-lo pelo lhe. Então, esse lhe é objeto indireto. No item 5, nós temos, na frase, do seu rosto irradiava singela expressão de encantadora ingenuidade. As expressões grifadas, singela e encantadora, são palavras que servem para qualificar as palavras com as quais elas se relacionam. Então, singela se relaciona com expressão e encantadora se relaciona com ingenuidade, ou seja, é uma relação sintático-semântica. Semântica porque ela vai qualificar, ela vai dar uma característica para esses substantivos, expressão e ingenuidade. E também é uma relação sintática porque uma palavra vai depender da outra. Então, se eu tenho uma palavra que dá uma característica a um substantivo, essa palavra ela vai exercer a função de um adjunto adnominal, ou seja, uma palavra que acompanha a outra, acompanha o nome, quase sempre um substantivo, e vai lhe dar características. Então, na questão 6, nós temos apenas um item que é o errado, que é o item 1. Então, por hoje é só. Falamos sobre classificação
morfológica e sintática de algumas palavras do texto. Desejo boa sorte e até a próxima!